Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19:14. Olá, queridos e abençoados, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal em mais um dia com as nossas reflexões bíblicas. Então hoje eu convido vocês a refletir nesse versículo do livro dos Salmos 19, muito lindo, muito importante para as nossas vidas. É um versículo que expressa um desejo sincero de viver de uma maneira que agrade a Deus Pai Todo-Poderoso, tanto no que falamos, tanto no que pensamos, tanto no que agimos. Esse versículo nos desafia a alinhar as nossas palavras, os nossos pensamentos, sentimentos, ações com a vontade de Deus, buscando sempre integridade e empatia em nossa vida diária. E para aplicarmos esse versículo no nosso dia a dia, nós podemos começar pela vigilância. Sim, vigiar nas palavras as quais falamos, pois as palavras que pronunciamos, que saem da nossa boca, têm um grande poder, pois as palavras elas podem edificar, quanto podem destruir. Elas podem encorajar, trazer paz ou até causar conflitos. Então, esse salmo, o Salmos 19, ele nos chama a sermos conscientes em tudo aquilo que falamos, sendo sempre conscientes de que todas as palavras que nós falamos sejam agradáveis a Deus. Ou seja, isso significa evitar calúnias, mentiras, fofocas ou qualquer outro tipo de linguagem que não reflita a graça de Deus. E então, ao invés de falar palavras, vamos dizer, ruins, mal intencionadas, vamos focar nas palavras que tragam esperança, paz, alegria, conforto, de uma maneira que traga vida, edificação para os outros ao nosso redor. Então, antes de falar, pense e pergunte para si mesmo: essas palavras que eu estou pensando em dizer, será que elas agradam a Deus? Essas palavras, elas refletem o caráter de Jesus Cristo? Pensem bem, pessoal. E além disso, esse versículo, além das palavras que nós viemos a dizer, esse salmo ele nos incentiva a pensar e a prestar a atenção naquilo em que nós meditamos, pois os nossos pensamentos, os nossos sentimentos do nosso coração são essenciais, pois aquilo que ocupa as nossas mentes, ocupa os sentimentos no nosso coração, são essenciais para moldar as nossas ações. Então, para aplicar esse versículo, procure sempre manter focado nas coisas que são boas, são puras, são íntegras e verdadeiras, assim como diz na passagem de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, se você perceber que os seus pensamentos estão se inclinando para a negatividade, para a ansiedade ou para a tentação, volte-se a Deus em oração, pedindo para que Ele purifique a sua mente e o ajude a meditar em sua palavra, pois ler, meditar regularmente nas Escrituras, nas vontades de Deus, nos ajuda a renovar a mente e a manter os pensamentos alinhados com as vontades do Pai. Outro aspecto é a busca constante
na nossa vida por integridade. E esse salmo ele nos desafia a sermos coerentes em todas as áreas de nossas vidas, garantindo sempre tanto o que nós falamos quanto aquilo que pensamos vão ser agradáveis a Deus. Isso significa que nós não podemos ser hipócritas, ou seja, falando uma coisa e pensando outra. Os nossos pensamentos e as nossas palavras devem estar sempre em harmonia, refletindo a verdade de quem nós somos. É importante também que viver de acordo com esse versículo depende, é lógico, da graça, da vontade de Deus, pois nada podemos pelas nossas próprias forças. Então, por isso, nós devemos sempre depender de Deus, pedindo a Ele em oração que nos capacite para que possamos viver de maneira que agrade a Deus Pai Todo-Poderoso. E isso envolve uma atitude de humildade, de oração constante, reconhecendo sempre a nossa total necessidade de Deus em nossas vidas. Então, para aplicar o Salmo 19 em nossas vidas, procure regularmente avaliar as suas palavras, os seus pensamentos, buscar sempre ser melhor, orar constantemente e depender de Deus Pai em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, todos os momentos de nossas vidas. Amém, meus queridos? Então vamos fazer uma oração comigo? Pai amado, Pai querido, Senhor da minha vida, hoje venho diante de Ti humildemente lhe pedir para que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam sempre agradáveis a Ti, meu Deus, pois Tu és a minha rocha, o meu Redentor. Desejo viver de uma maneira que sempre Te agrade, meu Deus. Ajuda-me, Senhor, a controlar as minhas palavras, para que eu sempre fale com muito amor, com graça e com verdade. Purifica, Senhor, os meus pensamentos, para que a minha mente esteja sempre focada em Ti e em Tuas verdades. Capacita-me, Senhor, para que eu possa viver com integridade, alinhando sempre o que eu digo com o que eu penso, junto de Tuas vontades. E assim, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, eu oro. Amém.